Vamos falar sobre arbitragem polêmica, porque não pode Klaus na final. Por que não pode Klaus na final? A Federação Paulista de Futebol definiu os árbitros das finais, né, do Campeonato Paulista, que ocorrem, né, nos dias 16 e 27. Primeiro jogo marcado para este domingo, dia 16, às 18h30, no Allianz Parque, gramado sintético, jogo de ida. O jogo de volta acontece apenas no dia 27 de março, devido à paralisação do campeonato por conta da data FIFA. Então, meu Deus do céu, velho, isso é insuportável, né? Porque fica aquela ansiedade, né? Porque você nunca sabe como vai ser o primeiro jogo. Independente de vitória, derrota ou empate, a ansiedade ela existe para o segundo jogo. Fica essa questão aí para a gente estar também sofrendo um pouco, que é a distância, né, de um jogo para o outro, que eu não gosto. A federação ela escolheu o Rafael Klaus para apitar o jogo de ida, né, o jogo que acontece no próximo domingo no Allianz Parque, e o responsável, né, pelo segundo jogo, né, segundo e decisivo jogo, que a taça vai ser levantada, que vai ser na Neoquímica Arena no dia 27, Matheus Candansan. Vamos por partes, porque o Candansan, você sabe quem é. Foi o cara que o Zé Evaldo quase arrancou a perna do Yuri Alberto, e ele simplesmente deu um cartão amarelo. Né? Precisou o VAR para ele tirar o amarelo e dar o cartão vermelho. E o Rafael Klaus vai apitar o jogo de ida. Vamos lá, tá? Vamos lá. Por que o Rafael Klaus gera tanta polêmica? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, expulsão do Cássio no Allianz Parque. O que o Cássio fez, muito goleiro já fez na história, e o Klaus nunca expulsou nenhum, mas expulsou o Cássio no Allianz Parque. Outra coisa, recentemente, nesse Campeonato Paulista, no mesmo Allianz Parque, o Rafael Klaus expulsou o Yuri Alberto por cavar uma falta fora da área. Assim, aquela expulsão, o Yuri Alberto foi infantil, mas dificilmente se dá um cartão amarelo e expulsa um jogador que faz aquilo e dá um segundo amarelo. Teve também o lance contra o Água Santa, que o Dudu realmente dá uma muqueta no cara, ele vai pro VAR e não expulsa. Tudo isso no Allianz Parque. O Cleverson Busato ainda diz: Samir, é só olhar o retrospecto de 18 jogos que o Klaus apitou do Palmeiras. O Palmeiras só perdeu 2 jogos, sem contar as polêmicas de Cássio e Yuri, por aí vai. Vocês querem outro motivo? O treinador do Palmeiras sempre elogia, né? O Klaus, diz o Coringão, Itaquera. No mesmo jogo da expulsão do Yuri, marcou o pênalti absurdo do Rian. Também tem isso, malandro. Então, enfim, são esses os motivos que a torcida corintiana está protestando em relação ao Klaus. Só tem um problema, e eu vou te falar qual é o problema. Por exemplo, vamos tentar resolver o problema Rafael Klaus. Você pega o Klaus do primeiro jogo e passa para o segundo. Porque os maiores problemas de Rafael Klaus com o Corinthians, ou os maiores problemas de Rafael Klaus na carreira, ocorreram no Allianz Parque. Os lances mais duvidosos. Então, não vamos tirar ele do Allianz Parque. Entendeu? A melhor coisa, tira o Klaus do Allianz Parque. Aliás, o Klaus é o árbitro mais caseiro que existe. Esse negócio do caseiro da arbitragem é coisa antiga, mas ele é o mais caseiro que existe. Ninguém é mais caseiro do que o seu Rafael Klaus. Só que eu vou chegar também num ponto que eu quero alertar o torcedor corintiano. Então, por exemplo, como o Klaus é caseiro e causa problemas no Allianz Parque, tira o Klaus do jogo de domingo agora, jogo de ida no Allianz Parque, e joga ele para o segundo jogo. Aí você pega o Candansan e joga ele para o primeiro jogo. Foi o árbitro que apitou Corinthians e Santos, do lance lá do Yuri Alberto, você joga ele para o primeiro jogo, ele que vai apitar o segundo. Só que tem um problema quando você faz isso. Você alivia na questão, né, Klaus no primeiro jogo, Klaus no Allianz Parque, só que tem um problema. Os últimos três títulos
da Sociedade Esportiva Palmeiras, no Campeonato Paulista, foram com o Klaus apitando. Se ele é torcedor do Palmeiras, ele é tricampeão, né, velho? Comemora junto, né? De perto, no campo. Pô, eu pude fazer, né? Lógico que eu tô brincando agora. Como é que você resolve o problema Klaus? Se você tira ele do primeiro jogo e põe no segundo, existe a chance do Palmeiras conquistar o tetracampeonato inédito, né, consecutivo paulista, com o mesmo árbitro. Então isso não vai acontecer já. Vai ser o Candansan, o segundo árbitro do segundo jogo. Então, o Klaus no primeiro. Só que o Klaus no primeiro é Allianz Parque, caseiro, dono da casa. Rapaz, o único jeito era não escalar o Klaus. Só que o Klaus é um árbitro de ponta hoje no futebol brasileiro. Enfim, uma coisa é bom a gente dizer. Qualquer juiz que fosse escalado ia ser questionado. Por exemplo, a Edna. Meu Deus do céu, imagina a confusão que ia ser um derby, uma final de Campeonato Paulista com a dona Edna. É uma situação realmente complicada. E aí, você só tem uma coisa a fazer, você tem que tirar o Klaus, escolher outro árbitro para a final do Campeonato Paulista, coisa que a Federação Paulista de Futebol não ia fazer nunca. O Rafael Klaus realmente é um tapa na cara do torcedor corintiano. Só que eu quero pontuar duas coisas. Não devemos nos apegar a Rafael Klaus e esquecer do que temos que fazer em campo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nada vai mudar mais. Nada vai mudar. Aliás, essa diretoria do Corinthians é tão omissa, ela é tão fraca, ela é tão amadora, que ela não tem sequer coragem de mandar um e-mail hoje lá para a federação. Só para fazer uma pressão. Estaremos de olho, hein? O Klaus já aprontou com a gente. Pontuar o que eu pontuei aqui, eles colocaram no e-mail. Ela não faz isso. E eu apurei que não houve nenhuma manifestação antes da escolha e que o Corinthians em nenhum momento também enxergou rejeição em relação ao Klaus. E por isso o Corinthians não fez nenhuma objeção à escolha da Federação Paulista de Futebol. O que fizeram com o Corinthians no ano passado, naquele confronto Corinthians e Flamengo na mudança das datas, já foi um tapa na cara do torcedor corintiano, que mostrou que a diretoria do Corinthians não tem força nenhuma. A situação do Corinthians é essa, diretoria amadora e omissa. Outra coisa, o meu medo é a gente ficar falando de arbitragem e não jogar o jogo. Eu tenho as minhas preocupações com o Rafael Klaus, porém, eu me preocupo mais com o Ramon. Eu tenho mais medo do Ramon do que do Klaus. Entendeu? Eu tenho mais medo do Ramon Dias e do Emiliano do que do Klaus. Isso que a gente tem que se preocupar. E é isso que pouca gente está falando. Primeiro porque é o seguinte, se você falar... Eu sei que tem aqueles que falam com sinceridade, mas tem aqueles que vão falar isso para agradar a torcida corintiana, que o Klaus não presta, que o Klaus é isso, que o Klaus é aquilo. Para você evitar pressão, esquentar ainda mais o clima, o mais correto era não escalar o Klaus. Só que eu quero te falar uma coisa que pouca gente fala. O nosso maior problema não é o Rafael Klaus. O nosso maior problema é o foco, é o esquema tático, é a linha de 4. O que a gente faz sem o Garro? Por que o Memphis não está jogando bola? Olha só, né? Por que a gente toma gol de bola aérea? Por que a gente toma tanto gol de bola parada? Por que a nossa linha de 4 não é bem treinada? Por que o Ramon Dias é o nosso técnico? Por que o Emiliano é paneleiro? Por que né, o Garro, enfim, está baleado? O Memphis não está... Tem muita coisa para a gente se preocupar na frente disso. Entendeu? Então, é assim, né, velho? Eu já vi cada coisa. Eu vi José Aparecido. Eu passei pela época da Parmalat. Eu era criança. Eu chorei com uma perda de título do Corinthians, mas foi... para mim foi na mão grande. Eu vi meterem a mão no Corinthians, no caso, quando o Edmundo dá uma voadora no Paulo Sérgio no jogo de ida. No jogo de ida. Dá uma voadora no Paulo Sérgio no jogo de ida e não é expulso. Você imagina o Palmeiras sem o Edmundo no jogo de volta.
Época Parmalat. Quem viu, levanta a mão. Eu vi, e pouca gente falou sobre isso que eu não, sabe, eu me enojo até hoje. Eu vi no jogo de ida, Corinthians e Santos, o Robinho dar uma voadora no David. Essa foi pior que a do Edmundo, sabe por quê? Porque ele não tomou nem amarelo. Ele tinha 2 cartões. Se ele toma o amarelo, porque a falta era para vermelho. O que o Robinho fez no David no jogo de ida no Morumbi em 2002 era para vermelho. Era para vermelho, tá? Era para vermelho. Ele deu uma voadora no David, uma falta violenta, e ele não tomou nem amarelo. Sabe por que ele não tomou amarelo? Sabe por quê? Porque ele tinha 2 já. Meninos da Vila nada. Eu quero saber o pênalti. O pênalti não, a expulsão. Agora, se o Robinho não joga o segundo jogo, o que ia acontecer com o Santos? Não ia ter a pedalada, não ia ter o pênalti, não ia ter a jogada do lado esquerdo que causou no gol do Léo, hein? Já não ia ter o Diego, que sairia no início do jogo. O Corinthians massacrou, o Fábio Costa foi o melhor em campo. Então, velho, sabe? Eu já vi muita coisa, entendeu? Eu já vi muita coisa em relação ao Corinthians. Já sofri muito com esse negócio de arbitragem, sabe? Então a gente vai ter que superar essa questão do Rafael Claus, né? A gente vai ter que superar. Para mim, eu não estou falando de roubo, tá? Mas para mim, historicamente, na história do futebol brasileiro e mundial, talvez, mas brasileiro, certeza, Santos e Palmeiras são os times mais beneficiados de toda a história do futebol brasileiro. Eu cobri no Santos, o que eu já vi, o que eu cansei de ver o Santos ser beneficiado é coisa de louco. Entendeu? Não estou falando que é armado, roubado, comprado. Estou falando beneficiado por erros, enfim. E o Palmeiras também. Mas aí, né, criou-se o termo apito amigo para o Corinthians e pegou para o Corinthians. Mas a gente só toma na cabeça. Eu citei Edmundo no Paulo Sérgio, Robinho no David, né? Poderia citar o caso Dedé, Pedrinho na final da Copa do Brasil. Eu poderia citar aquele jogo contra o Boca Juniors, que foi o maior assalto da história do futebol mundial, em 2013, na Libertadores. Eu poderia citar muita coisa. E ainda tem corintiano que se cala ouvindo essa história de apito amigo. Não tem que se calar, meu irmão. Tem que fazer igual eu. Tem que dar o contra-ataque. Os 2 times mais ajudados da história do futebol brasileiro são Palmeiras e Santos. Eu tô sendo sincero e é uma opinião minha, tá? Eu tenho direito a dar sua opinião. Beneficiados Palmeiras e Santos. Tanto é que eu não estou colocando o São Paulo na história. Se fosse só uma questão de rivalidade, eu colocaria o São Paulo, já colocaria logo os 3. Não, eu estou colocando os 2 que eu considero. Entendeu? Teve o Lucas Moura na Copa do Brasil? Teve, mas eu estou colocando os 2, tá? Palmeiras e Santos. Para fechar o vídeo, para falar sobre o Corinthians, Ramon Dias será demitido pelo Timão caso não vença o Campeonato Paulista. O recado ainda não foi completamente dado ao treinador, mas essa decisão já está tomada pelos homens do departamento de futebol. A avaliação é de que o trabalho no ano passado foi ótimo, Ramon teve papel importante para salvar o Corinthians da zona do rebaixamento e para classificar o time para pré-Libertadores, mas foi meio que inaceitável cair mais uma vez na pré-Libertadores, pelo fiasco como um todo e pela oportunidade de brigar por um título de muita expressão. A Libertadores, o Corinthians vai ter de se contentar com a Sul-Americana. Diante desse cenário, ou o Corinthians vence o Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista, ou o Ramon Dias será demitido. E vou dizer mais, se o Corinthians perder por uma diferença grande para o Palmeiras no Allianz Parque nesse domingo, Ramon Dias pode acabar dançando ainda no final de semana. Vale a lembrança de que nos últimos 8 anos, 4 técnicos corintianos foram demitidos depois de tropeços contra o Palmeiras. Cristóvão Borges, Thiago Nunes, Mancini e Antônio Oliveira. A saideira sobre o Corinthians: o estádio alvinegro é o único do futebol brasileiro a registrar mais de 40 mil pessoas em todas as partidas dessa temporada. O Corinthians alcançou um incrível número de 29 jogos consecutivos como mandante, levando mais de 40 mil
torcedores. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde, tem live. Tchau!